Pai, obrigado pela vida do pastor Wesley, nós o abençoamos como igreja. Ó Deus, e declaramos que ele é livre para liberar aquilo que o Senhor tem para compartilhar conosco. Que a tua unção o tome. Seja ele, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos. Dá ele a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento. Ó Deus, dá ao teu servo o discernimento de espírito. Ó Pai, que o seu coração possa queimar ao ministrar. Nós queremos ser edificados e por isso, como igreja, nós preparamos o nosso coração para recebermos essa mensagem. Queremos em uma manhã, ó Deus, de uma revelação abundante como igreja, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com o Senhor? Diga aleluia. Queria agradecer ao pastor Leandro, a toda a equipe, pela oportunidade de estar aqui compartilhando. Como o pastor Leandro falou, meu nome é Wesley, eu sou casado, tenho 2 filhos. Estou no interior, eu era de São Paulo, capital, lá de Mauá. Fui enviado, junto com o meu pastor, lá para o centro-oeste paulista. Só para você se localizar, é perto de Bauru. Eu estou mais ou menos a uns 50 minutos de Bauru. Estamos lá na cidade, faz 10 anos que eu moro lá na região. Começamos lá a igreja, só para os irmãos terem ideia, do zero, eu, minha esposa e mais um casal. E hoje nós somos ali em torno de quase 600 jovens e adultos e quase em torno de umas 600 crianças juvenis e adolescentes. Eu me considero alguém muito favorecido. Deus me favorece muito, tenho muita bondade na minha vida, E Deus me concedeu graça, de estar junto com os irmãos. O pastor Marcelo e a pastora Simone são os pastores supervisores, amigos do meu pastor, E eu gosto muito deles, me sinto muito à vontade. Você sabe, irmãos, não sei se você é assim. Tem irmão que você não gosta de ouvir pregar. Não sei se é assim. Eu sou assim. Tem irmão que fala, rapaz, você já fecha a Bíblia, você desanima. Isso é normal, até pastor passa por isso. Mas o pastor Marcelo ministrando, eu gosto de ver ele ministrar. E quando o senhor ministrar, pastor, o senhor me deu uma imagem e um desafio. Andacalabacalabalabadakalabalabarrai. O senhor me fala que o senhor vai fazer uma conferência esse ano que será uma ponta do que o senhor vai fazer. O senhor fala ao seu coração, pastor, um desafio, para que o ano que vem o senhor faça uma conferência não no prédio da igreja, mas no lugar onde seja central. O senhor me mostrava que ia ser um lugar central, fora do prédio da igreja, para todas as pessoas da supervisão começar a vir. O senhor vai colocar a imagem do lugar. O senhor me mostra que é um lugar, pastor, como uma fachada branca, um outdoor na porta, e o senhor vai ser chamado por alguém para levar nesse lugar, e todas as coisas vão cooperar. O senhor vai se sentir muitas vezes pressionado e tensionado para que isso aconteça, mas Deus vai pôr uma ousadia, um desafio tão grande, que vai ser a explosão da supervisão do Senhor. O Senhor me mostra que há muito tempo o Senhor ora para uma explosão, para um crescimento, para um avanço. O Senhor já preparou a terra, a semente está pronta, o Senhor vai colher de grande abundância em nome de Jesus. Tem uma palavra para você, acho que é a sua esposa, Leandro. O Senhor me mostrava o coração. E o Senhor me mostrava o coração batendo muito forte, mas por algum motivo o coração de um lado ficou cinzento. O Senhor fala para mim que essa cinza era o fogo que queimava e por hora apagou. Mas o Senhor nesses dias está soprando uma nova onda de vento sobre a sua vida. E o coração volta a queimar, o coração volta a se apaixonar. E o Senhor me mostra você como fosse embebedando as irmãs do ministério com vida, com unção. E o Senhor fala para você não temer o que você está enxergando. Vai pelaquilo que você crê. Use os desafios. Ouse crer numa nova medida de fé que Deus vai liberar sobre a sua vida. E o Senhor vai fazer os filhos caminharem na passada. Eu vejo que vocês andando no lugar e vocês estão trabalhando, mas o ministério de vocês não é para vocês, pastor Leandro. É para os filhos. É para os filhos. Vocês estão fazendo pegadas firmes. Então não fique espantado de a maior
maior colheita que vocês vão ver vão ser dos filhos. O Senhor me mostra você conduzindo eles desde pequeno e a graça sendo abundante. Por um tempo o diabo tentou destruir, desfazer a obra na sua vida, mas para isso que se levantou o Filho de Deus, para desfazer a obra do inferno. E vocês são aqueles que estão pisando. O Senhor me mostra como vocês pisando terra, formando caminho para aqueles que estão vindo. Então não se preocupe, porque um plantou, o outro regou, mas você vai colher do fruto do crescimento em nome de Jesus. Então, palavra para você, minha irmã. Te vi hoje quando eu cheguei ali no carro, você me cumprimentou. O Senhor falava para mim que Ele vai te dar uma criatividade extraordinária. O Senhor vai mexer nos seus sonhos, nos seus projetos e vai te encher de criatividade. Até as pessoas vão achar que é loucura. Mas o Senhor fala para mim que você vai escrever isso que você vai fazer. Vai ser coisa que você vai fazer anotações e vai guardar. E o Senhor fala para mim que vai ser como um estudo, material de desafios, material que vai usar as pessoas, incentivá-las no ministério, na vida abundante. Então o Senhor fala, se prepare para tempos de criatividade, de vida do Senhor fluindo sobre você. E o Senhor me fala, como Ele ungiu Jesus de Nazaré, a unção está sobre você, está sobre a sua vida, sobre o seu ministério, em nome de Jesus. Aleluia. Amém, irmãos? Irmãos, pedi autorização do pastor Leandro. Deus me deu a graça de eu escrever um livro o ano passado, né, e lançamos na nossa conferência. O nome dele é Provando da Graça. Aqui é um livreto muito fácil de leitura. E qual é o desafio, irmãos, dessa leitura? São as experiências que eu tive em pouco tempo aí, né, com o Senhor, né, pouco tempo que eu digo de ministério, né? Eu sou convertido na videira, estou há 18 anos, mas eu sou batizado desde os 12 anos. Então já faz tempo, mas eu me considero que depois que eu cheguei na videira, em 2009, dia 24 de outubro de 2009, a graça do Senhor me alcançou. Então aqui eu conto os testemunhos, né, do que Deus fez, e algo que marcou, pastor Leandro, quando eu cheguei na igreja, o meu líder falou um texto que é um marco da minha vida. Salmo 34, 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então eu escrevi esse livro, são 8 capítulos, tem testemunhos aqui do que eu vivi nesses anos ali em Santa Cruz. E se você quiser adquirir, né, o valor dele é R$20, né, somente para custear ali. E se você tiver interesse, depois está ali com os irmãos. Se você quiser também que eu faça um autógrafo, está ali. Irmãos, eu sempre que eu falo para os irmãos conhecem mais perto, eu sou na realidade um milagre na vida da igreja. Eu nunca usei droga, passei uma noite só fora da minha vida, eu sou alguém bem pacato, mas eu falar na frente de alguém, irmãos, só para quem me conhece sabe que isso é milagre, e ainda mais escrever. Então Deus me deu graça, e uma das coisas que eu conto nesse livro, irmãos, foi o quê? Nós temos lá 2 prédios na cidade, né, que eu acho que na realidade são os maiores prédios da cidade. E um deles, irmãos, na realidade os 2, mas um deles é somente para o Kids. Nós temos um prédio com mais ou menos, só para os irmãos entenderem, quase uns 700 metros quadrados, só para o Kids. Pastor Marcelo esteve lá, só para a sala Kids. E tudo que nós temos nesses prédios, irmãos, uma coisa eu falo, eu comprei somente o projetor. Tudo que está lá foi recebido. Certa vez um irmão me ligou, eu estava em férias, mudando de prédio, nós passamos ali na época da pandemia, né, um avanço extraordinário. Teve um ano, não sei se foi 2020, 2021, não sei qual desses foi, nós batizamos 189 pessoas. A oração que eu tinha no culto era o que hoje acho que não vai dar. E era desse jeito. Um prédio muito menor que esse, irmãos, bem desajustado, não tinha onde caber gente. Então nós estávamos para ir para esse prédio onde ia ser construído, e eu estava orando ao Senhor e não tinha solução, porque você não tinha o prédio, aí arrumou o prédio, agora você não tem estrutura. E eu estava de férias, né?
pescando, eu gosto muito de pescar, e um irmão me ligou, falou, Wesley, pode falar? Eu falei, posso. Eu falei, pode falar. Eu estava orando, Deus falou comigo. Eu falei, é mesmo? Ele falou, ó, vou dar as cadeiras. São quase 700, 600 cadeiras no nosso prédio. Eu falei, maravilha. Foi o que mais? Eu estava orando, Deus falou, vou dar o som. Eu falei, aleluia. E, para resumir, irmãos, tudo que tem no prédio, exceto o projetor, nós ganhamos totalmente. Por conta da bondade e do favor de Deus. Então, irmãos, eu quero desafiar vocês. E eu quero falar o que eu sempre falo. Deus me deu duas unções perceptíveis. Primeiro, onde eu chego, a presença de Deus manifesta. Deus me deu essa clareza. E Deus me deu o favor. Eu quero declarar que os irmãos aqui dessa cidade, os irmãos da supervisão, vocês vão ser surpreendidos pelo favor de Deus. Onde não tinha condições nenhuma, Deus vai liberar enorme graça e bondade. Eu creio nisso. É Deus favorecendo. Irmãos, e eu quero compartilhar nesse primeiro momento a bênção, o tema da palavra é a bênção para crescer e para multiplicar. Fala para o seu irmão, você já foi autorizado para crescer e para multiplicar. Então, irmãos, é muito importante você saber de algo. Todo ser humano, quando nasce, ele ouve uma voz. E é costume, né? As mulheres, você que já teve filho, já percebeu. A mãe fala, o filho mexe. Quando o pai chega, aí o filho sabe a voz. E a primeira palavra que o homem ouviu de Deus está lá em Gênesis 1, capítulo 28, que é o início e o tema da nossa conferência. Qual foi? Deus abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Quando Deus faz essa afirmação, não é só uma palavra de encorajamento, motivação, não. Deus estava prendendo dentro do DNA humano essa questão, que todo ser humano já tem dentro de si a bênção para crescer, para multiplicar e para ser fecundo. Então todos nós já temos isso. Projeta para mim, por favor, Deuteronômio 1, verso 11. Olha o que diz. Na versão NVI, se você puder, por favor. Se os irmãos tiverem isso, muito obrigado. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. A palavra do Senhor deixa clara. Esse texto de Deuteronômio, para mim, ele não é uma palavra, ele é um decreto. Ele é uma afirmação que está escrita. E a multiplicação que eu e você almejamos ou queremos, qual que é? A de uma célula por uma, de um discipulado para o outro, de um carro melhor, um pouquinho mais elevado, de uma casa de 3 quartos para uma maior, mas essa é uma multiplicação mínima. Qual é a multiplicação que Deus tem estipulada para os seus filhos? Está aqui no verso, que multiplique 1000 vezes. Agora imagine você receber 1000 vezes do que você tem hoje. Porque está escrito, mas quantos de nós temos ousadia em crer, em falar? Então uma das coisas que você precisa aprender é falar, é declarar, é liberar. Então você está numa cidade, está nessa cidade, né, como é conhecida pelo rodeio, as montarias, pelo o avanço, mas você pode mudar a realidade. Eu não estou dizendo que vai acabar, não estou dizendo que é para acabar, mas eu estou dizendo que você pode declarar a realidade que existe no céu sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua igreja, sobre a sua célula, sobre o seu casamento. Você precisa declarar, é 1000 vezes, está escrito, está determinado, são decretos. Fala para o irmão que está do seu lado, tem decretos de multiplicação sobre a sua vida? Você já percebeu, irmãos, que Deus, quando faz o homem, Ele faz de uma forma perfeita? Isso é óbvio, mas quantos já pensaram nisso? Olha para os seus pés, tem uns que não são muito bonitos, então se não é muito bonito, você põe um sapato, uma meia. Eles são para onde? Para frente ou para trás? Para quê? Para você avançar. Os olhos estão onde? Na fronte.
para você enxergar. Então já está em você, irmãos, a questão do avanço. Todo ser humano nasce com o desejo e com a intenção de avançar, de crescer e multiplicar. Mas por um tempo, o diabo quer neutralizar esse avanço. Mas essas conferências, como o pastor Marcelo bem disse, eu creio piamente, são importantes na vida da igreja. São importantes porque são dias que Deus libera unções específicas que marcam a sua eternidade. Marcam a sua vida espiritual. E muitas vezes, irmãos, que você está aqui, eu não sei a sua função, não sei se você está vindo porque teve que vir, mas eu creio em algo. Alguma hora ou outra, quando Deus resolver liberar a unção, Ele muda a sua história. E vai ser de algo que você recebeu. Eu não lembro de todas as vezes que eu comi, mas eu tenho certeza que aquela comida que eu comi um dia me deixou e me levou até aqui. Então você precisa entender, eu estou envolvido nisso. E quando você lê, né, nós temos o acesso à Bíblia no original, né, Oliver Tree, que diz o que quer dizer multiplicai-vos. No original quer dizer rabá ou rabá. Pastor, o que é isso? Rabá ou rabá quer dizer aumente, cresça extraordinariamente, além do que você pode pedir ou pensar. Então, quando você está declarando esse texto que vai multiplicar, que vai acontecer, vem com essa conferência, qual é a expectativa? O que você faz? Não multiplicar. Ah, pastor, é mais um tema, é mais um ano. Eu decidi algo, crer nas palavras proféticas que nós recebemos. Pastor, é o ano da multiplicação. Eu estou crendo. E continuo declarando. Então, quando você está declarando que vai multiplicar, que vai crescer, que vai aumentar, o que você está fazendo? Concordando com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então você fala, vai multiplicar. Pastor, mas é uma simples palavra. Tudo na Bíblia é feito por palavras. Guerras são ganhadas por palavras. Homens são feitos através de palavras. Então, irmãos, não canse de dizer essa verdade. Deus me abençoou, eu já estou autorizado, eu já estou abençoado para crescer, para multiplicar e para ser fecundo. Onde eu chego, eu vou fazer a diferença. Quantos creem comigo? E já que você entendeu isso, eu acho bem interessante que o pastor que é da videira, ele tem esse costume. É os 3 tópicos, 4 tópicos. Tem uns que ainda são mais avançados, 7 princípios. Quando fala 7, desanima. Mas eu quero falar 3, né? Porque o nosso pastor supervisor 3. Quem sou eu para falar 7? Mas, irmãos, primeira coisa, primeiro lugar, a bênção de Deus já existe para a sua multiplicação. Então, irmãos, está escrito, projeta de novo para mim Gênesis 1, 28. Quando eu me converti, quando eu cheguei na igreja, eu não sabia ler Bíblia, não gostava muito de ler. E eu fui estimulado pelo meu líder, primeiro líder de célula, a eu decorar versículos. E como eu decorava? Como eu falei, eu nunca fui bom de escola, né? Nunca gostei muito, não falei, né? Mas nunca gostei de escola, nunca gostei de estudar. Essas coisas para mim é um tormento. E você sabe que decorar não é fácil. Aí o que ele me ensinou? Você pega um texto e fala ele a primeira palavra, a segunda e fica repetindo. Quando eu decorei aquilo, eu acrescento mais uma. Eu quero fazer um desafio. Nós estamos aqui há 4 meses do final do ano. Ou já quase beirando menos. Decore o início desse texto. E Deus disse. Ele falou. Ele declarou. Sejam fé. Pode voltar na RA, mano, por favor. E Deus os abençoou e disse, sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Começa a proclamar. Sabe qual é uma das coisas que nós precisamos fazer como crentes? É meditar. O que é meditar? É você pegar um texto e você fazer perguntas para você. Por que Deus disse? Porque tudo que Deus faz é pela fala. E já que é pela fala, eu creio. E a palavra de Deus diz o quê? Que eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que eu creio. Ele disse, já liberou. Você fica proclamando, eu sou uma bênção. Então você já é abençoado. Não é que você vai ser. Eu vou se tornar o dia que eu orar, o dia que eu jejuar, o dia que... Não, você já
já está estabelecido. Então, já que eu sou uma bênção, está envolvida dentro de mim o quê? A unção para multiplicar. Aí multiplicar é tudo, multiplicar recurso, multiplicação de filhos, multiplicação de dons, já está em você. Mas o que acontece, irmãos? Falta revelação da identidade. A identidade determina tudo que você tem e vai conquistar em Deus. Quantos aqui você tirou a carta, a habilitação, e você tinha medo de dirigir? Levante a mão. Levante a mão. Irmãos, eu tirei em São Paulo. Eu lembro o primeiro dia que eu saí sozinho. Falei, Jesus amado, como que vai ser? E eu tinha um problema, eu não conseguia trocar a marcha sem olhar. Irmãos, isso é um perigo em São Paulo. Quantas vezes você já viu pessoas que ele tem a carteira de habilitação, tudo comprovado, mas não dirige? Está liberta em nome de Jesus, pastor? Não, vai dirigir. Pede para o prefeito lá de Ribeirão, São José do Rio Preto, tirar os postes, pôr de borracha. Faz alguma coisa. Irmãos, mas por quê? Está aqui, ó. Está habilitado. Mas existe o quê? Um medo. Medo do quê, pastor? Eu acho que não é medo de bater o carro, é de atropelar alguém, de fazer uma barbaridade. Mas eu quero te falar, se isso existe, irmãos, medo nas pessoas em dirigir, será que não tem um monte de irmãos que estão com medo quando fala que vai multiplicar? Isso acontece na nossa visão. Vai multiplicar a célula, tem um miserável ali. Fala o quê? Mas vai dividir? Ah. Aí você explica, mas eu gostava tanto do Joãozinho, mas eu gostava tanto do Toninho. Mas estava tão bom. Medo. Medo do novo. Quando você vai ser chamado, vai ser levantado líder de célula, um monte de coisa. Mas eu quero te falar, Deus já autorizou e já te habilitou para que você multiplique, cresça e avance. É interessante, eu não sei se você percebeu em todos esses textos que eu acabei de ler, qual é a participação do homem? Nenhuma. Pelo que eu entendi, pelo que eu vi nos stories, o pastor Silvio falou do texto ontem de Marcos 4, 28. O pastor citou hoje. Qual é o trabalho? Ele só joga a semente, mas a semente não é dele. Deus que dá a semente. A única coisa que o cidadão tem que fazer é o quê? Semear. Aí o texto diz que eu acho fantástico, você vai, deita e dorme, deita, acorda e vai, trabalha e vem, lidera a célula, vai, busca gente, consolida, vai no encontro, vive a vida da igreja e sem saber como. Nasce um grão, espiga e uma colheita toda. O texto está dizendo, nós estamos debaixo de um ano, nós estamos debaixo de uma palavra, nós já temos em nós que Deus é que vai multiplicar. Ele que vai multiplicar os filhos como rebanho. Ele que vai fazer. Essa é a diferença do evangelho. É Cristo fazendo por você. E agora qual que é o contraponto? A lei, a justiça própria é o quê? Você tem que fazer. Irmãos, não sei se aqui existe, mas eu creio que sim. Nas escolas, os pais são desafiados a fazer lição para o seu filho e ajudar. E tem um dia que eu não sei qual é a matéria, que eles pegam um grão de feijão e colocam no algodão molhado. Você já passou por isso? Quantos aqui já fizeram isso como eu? Você fica olhando para ver se nasce o brotinho. E você nunca viu nada. Eu já passei horas. Por isso que tem hora que minha esposa diz que eu não sou muito certo da cabeça. Aí, você olha, não vai. Aí você dorme, o que acontece? No outro dia aparece. Essa é a obra que nós devemos fazer. Nós não somos capazes, nós não temos nada, mas é Ele que faz por causa de nós. Isso surpreende. Qualquer um, irmão, que é minimamente religioso, ele não aceita. Ele não consegue entender como Deus abençoa o cara que não presta. É verdade. Deus só abençoa os malzinhos. Os bonzinhos não, Deus não abençoa.
É assim que a Bíblia fala. Então, irmãos, você precisa crer e determinar a partir desse dia, dessa conferência, o quê? Que Deus já liberou. Então, você não está tentando dar certo, você nasceu para dar certo. Você não está tentando crescer, você nasceu para crescer. Você não está tentando avançar, o seu chamado é para avançar. Você não está tentando multiplicar, já está em você o poder de multiplicação. Não é eu vou tentar, eu vou fazer. O que os discípulos fizeram uma pergunta para Jesus? Eu amo quando Jesus, ele é se colocado numa sinuca de bico. Ele fala o quê? Falaram para ele, Senhor, como que podemos fazer obras maiores? O cidadão tem que ter coragem, sim ou não? De chegar para Jesus e falar, Senhor, como fazemos obras maiores? O que Jesus diz? Vai orar, vai fazer uma novena, vai jejuar? Creia. O que você precisa saber nesses dias é crer no que Deus falou. Irmãos, nós somos tentados no meio do caminho a largar a última palavra. Se Deus não falou mais nada, continue com base na última palavra que você recebeu da parte de Deus. Quando Deus falou para Noé, vai construir uma arca, 100 anos se passaram que Deus não falou nada. Por quê? O que Noé fez? Caminho debaixo da última palavra que eu recebi. Quero falar para vocês, tem irmãos aqui que você está tentando fazer algo novo e buscar algo novo. O Senhor está falando com você. Continue na última palavra que você recebeu da parte de Deus. É importante, creia. Aí, irmãos, ouvindo o pastor Marcelo, nunca tinha imaginado esse texto que ele pregou dessa maneira. Algumas, não sei se o pastor já viu isso aí, eu vi há umas versões atrás, lendo, um tempo atrás, que diz que Jesus passou o dedo na língua dele e pôs na língua desse surdo. Desse cego e surdo e cego. Não. Surdo e mudo, é tudo um problema. Irmãos, eu nunca mais vi pastor nenhum passando a mão na língua. Irmãos, agora imagine só, os discípulos viram essas coisas. Tem um versículo que eu não me recordo, que diz que tinha um aleijado. Mas no original diz que ele não tinha perna. E a perna cresceu. E os discípulos viram isso. Quantos creem que Jesus fez essas coisas? Eu creio piamente. Porque conta-se que um homem que Jesus curou não tinha o globo ocular. E nasceu. Agora imagine os discípulos falando para ele, Senhor, como posso fazer obras maiores? Se fosse eu, falou, você se limite à sua insignificância, já está bom demais pelo que você está fazendo. Você já andou por cima da água, está bom demais. O que Jesus falou? Creia. Pastor, mas eu vou crer no quê? Está escrito. Deus me abençoou para ser fecundo, multiplicar e encher a terra. Onde eu chego, vai multiplicar, vai ser fecundo, vai encher a terra. É que muitas vezes nós queremos hoje, mas se um filho demora 9 meses, não adianta adiantar o processo. Espere até que aconteça. O Senhor me deu um sentimento pela pastora Simone sobre a supervisão das mulheres aqui. Para vocês crerem de uma forma ousada no que está escrito. O que uma das mulheres que não podia ter filho falou? Dai-me filhos, senão morrerei. Mas muitas vezes o morrer não é se acabar. O morrer é crer que Deus vai fazer. E o Senhor me deu um sentimento, vai ter uma fecundidade. Mulheres vão ficar grávidas espiritualmente nessa supervisão. Haverá um aumento de rebanho de sobremaneira, por conta da palavra. Então vai ser aquele caso, não sei como, não sei porquê, mas aconteceu. Porque está escrito, quantos creem nisso? Diga amém. Então, irmãos, em primeiro lugar, a bênção é para que você cresça e multiplique. Agora, olha para você. Sabe como você olha para você? Fecha os olhos, olha para você. E declara com voz imponente, eu já tenho a bênção dentro de mim para crescer e para multiplicar. E eu declaro que vai ser assim.
Creia. Pastor, mas parece que não creia. Outra coisa, a bênção do crescimento se manifesta em meio à adversidade. Irmãos, tem crente que acredita, pastor Leandro, que para frutificar ele precisa estar com a conta cheia. Irmãos, não sei como está a sua conta, a minha está cheia de números vermelhos. Meu menino, fez 13 anos essa semana e ele estava me apertando para mim fazer um Pix para ele. Para ele ter ali, pagar, ele está fazendo curso agora, foi enviado essa semana para os adolescentes, então já está se sentindo que pode fazer um monte de coisa. Aí fiz para ele lá, de menor, fiz um Pix, ele fez aniversário e recebeu. Eu falei, filho, na sua conta tem mais que a minha. Ele falou, não é, pai. Eu falei, vem cá. Aí ele fez algo assim, pai, por quê? Numa conta tá azul e na outra vermelha. Ele foi isso que distingue os homens dos meninos. Você não pode ficar na vermelha. Aí ele brinca comigo. Por que eu estou te falando? Irmão, se você for servir a Deus só quando tá bom, não estou dizendo que sua vida tem que ser um inferno. Longe disso, tem que ser uma vida boa. Mas eu quero te falar, para semear na minha cidade, eu já não sei se aqui também é assim, tem muita sementeira, tem muita plantação, muita soja, muita cana, muito milho na minha região. E eu sei que existe a temporada certa para poder fazer o plantio. Mas tem irmão que é crente que ele também faz a mesma coisa. Esse bairro aqui não vira, não. Isso aqui não vai. Deus não depende de um tempo certo ou incerto para que você frutifique. E eu quero te falar, as maiores frutificações que você vai ter na sua vida são em tempos de adversidade. Irmãos, nós saímos de uma igreja de 100 membros e passamos para 400 na pandemia, aonde não podia se reunir. Vocês passaram por isso. Foi o maior crescimento, aonde, irmãos, diante de Deus eu orava, pensava, Falei, se vir todo mundo hoje eu vou preso. Desse jeito, irmãos. Então, irmãos, não depende de você ou do tempo, depende do quê? Da promessa. A promessa em quem? Em Cristo. Então Deus, irmãos, não faz porque eu sou bom, nem porque você é bom. Ele faz por conta da aliança que está com Cristo. Então quando Deus vê Cristo pedindo, que é a mesma coisa que você está pedindo, Ele vai fazer. Eu vou fazer, vou falar por conta da promessa. Então, irmãos, quantos conhecem a história do povo hebreu? Quantos conhecem? O povo hebreu, irmãos, era um povo escravo. Era um povo, irmãos, aonde, não sei se você sabe, escravo não tem mordomia. Escravo não tem horário para dormir. Escravo não tem cama boa. Então era um povo escravizado. E eu fico vendo hoje, irmãos, você vê essas pirâmides, essas coisas, foi o povo que fez. Não sei se você já trabalhou em construção civil. Eu trabalhei muito tempo com meu pai, antes de ser pastor. Irmãos, quando você está trabalhando, que você está fazendo um concreto, enchendo uma bitorneira, depois da 10ª ou 5ª lata de massa, o seu parece estar pesando 1 tonelada. E o povo cresceu carregando aquelas pedras. Será que cansava? Irmãos, não tinha muque, não tinha caminhão. Era de alguma forma extraordinária. Mas a Bíblia diz que existiu um fenômeno. Olha aqui, em Êxodo 1:7. Irmãos, eu tenho um costume lá na igreja, não sei se vocês fazem aqui, mas eu gosto muito. Quando eu estou pregando, ou qualquer irmão, eu desafio os irmãos que estão ouvindo fazer uma imagem, fazer uma foto, fazer um videozinho e você marcar o pastor, marcar a igreja, marcar os discipuladores, porque é uma forma de você se manter em contato e participando do culto, e além disso, você usa para ser um ministro de Deus. Então, irmãos, é nessa hora que eu falo para o irmão, pega o seu iPhone 17, vai sair o 18, falaram, né? Meu Deus do céu. Vai valer o quê? Um rim, mais ou menos, deve ser?
Tira uma foto do irmão que está do seu lado. Eu tenho esse costume também, quando vai iniciar o culto, eu olho, tiro uma foto do irmão do seu lado e falo, só falta você aqui. Usa o do seu celular. Irmãos, eu tenho testemunho lá na igreja, que tem pessoas que converteram por conta de uma imagem, chegaram na igreja porque viram um louvor. Você está com a ferramenta na mão para Deus te usar. Quantos crentes aqui? Então você pega o celular, marca a videira aí, pode me marcar lá, o meu nome é PR Wesley Varela, marca o pastor Leandro, marca a sua esposa, marca a supervisão, fala da conferência, põe no grupo da sua célula, cadê você? Vem aqui, ainda dá tempo. Quantos entendem que isso é importante? Volta para cá agora. Olha o que diz. Mas os filhos de Israel foram o quê? Vamos ler, vamos estar junto comigo aqui, deixa os irmãos postarem aí. Mas os filhos de Israel foram fecundos. Opa! E aumentaram muito. E se? Mas eles estavam num tempo bom, pastor. E grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Irmãos, é poderoso, não é? Mas quantas vezes, irmãos, você ouve aquele discurso pronto? Eu não consigo avançar. A minha cidade é o meu povo, é o meu pastor, é o governador, é o político, é o tempo. O texto está dizendo aqui que eles foram fecundos. Fecundidade fala de semente, e semente aponta para a palavra. Ninguém pode ser fecundo se não tem a palavra. Eles se aumentaram muito, multiplicaram grandemente, se tornaram fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Pastor, mas eles estavam no tempo bom. Vai para o verso 12, por favor. Êxodo 1, 12. Mas quanto mais os abençoavam, quanto mais o tempo estava bom, quanto mais afligiam, perseguiam, castigavam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietaram por causa dos filhos de Israel. Sabe o que aconteceu, irmãos? Houve um crescimento tão grande, tão expansivo, tão extraordinário, que o povo que era ímpio começou a parar para ver. Irmão, você está numa cidade profética, que todo mundo, eu nunca tinha visto nada de Barretos. Tanto que os irmãos falaram, e aí, pastor, compraram o chapéu e a bota? Eu falei, você é um brincalhão. Tem irmão que é um piadista. Eu nunca, pastor Marcelo, pastor Leandro, eu parei para ver nada. Eu gosto de peixe, pescar, não sou chegado em boi só morto, assim. Uns 150 graus assadinho, assim, quando você come, meu Deus do céu, eu gosto de churrasco. Aí eu tô em casa, do nada. Aparece na programação lá, campeonato não sei o que de montaria em Barretos. Eu vou ver. Todo mundo para ver. Porque, irmãos, é algo que acontece aqui. Mas o texto diz que o povo da cidade, do estado, parou para ver o quê? A multiplicação sobremodo excelente. Quando nós, como igreja, começarmos a se multiplicar, eles vão parar para ouvir. Pastor, mas como que acontece? É assim, grão por grão, dia após dia. É um que vai convertendo, daqui a pouco há um montante. Irmãos, aí vai chegar uma hora que vai falar, pastor, mas a igreja ali, eu estou indo lá, para que vai para Barretos para festa? Não, vou para a videira. Eu creio muito nisso. Quantos já foram em Goiânia? Na nossa igreja lá. Irmãos, é interessante. Todo mundo, a cidade vira em torno da igreja. A igreja é mais poderosa que os times de lá. Não é? Não sei como, mas você vê. Todo mundo para. Tem 2 vezes no ano que o mundo para ver o que acontece em Goiânia. Irmão, se acontece lá, vai acontecer conosco aqui também. Se Deus está abençoando lá, vai abençoar aqui também. Diga amém. Pastor, como que foi esse afligir? Irmãos, ouro só fica puro quando passa pelo fogo. Casamento, irmãos, só fica azeitado quando o pau quebra. Eita, pega ele.
Irmãos, se você é casado e só pensa, ei, eu vou casar, maravilha, e nunca o pau quebrou, você não sabe o que é casamento. Casamento de verdade, uma hora o pau quebra. Você fala, hoje ela me mata e sai no noticiário de Barretos. Pastora mata pastor esfaqueado e cozinha ele na pressão. As irmãs são perigosas. Irmãos, o trigo só vira pão quando for triturado. A azeitona só libera o puro azeite quando for espremida. Então, irmãos, não é o tempo da aflição que vai te impedir de avançar. Vai para o verso 9, por favor. Êxodo 1:9. E disse o povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Declare assim: nós somos mais fortes do que o diabo. Deus é por nós, e quem será para contra nós? Pastor, mas qual é a pressão, a aflição que vem sobre nós? Irmãos, primeiro, opressão. O que o diabo fez lá em Êxodo? Oprimiu. O que é oprimir? É uma pressão que vem de fora. E essa pressão que vem de fora, qual é a atuação dela? Acabar com a sua identidade. É uma pressão que vem. Então, irmãos, tem irmão que fala, pastor, eu não estou bem, eu estou meio assim, estou meio estranho. É porque o diabo está oprimindo você. Pastor, onde eu posso ser oprimido? No seu serviço. Você que trabalha secularmente, a Bíblia diz que o povo aqui descia para o Egito, pegava o recurso e fazia o quê? Voltava. Crente não pode se apaixonar pelo Egito. Você não pode nunca perder os olhos da essência que é Cristo. Você vai lá, trabalha lá fora, você é sal lá, você é luz lá, mas você não é influenciado por eles. A opressão começa quando você se apaixona porque está lá. A Bíblia diz que Ló nunca participou de nada de Sodoma e Gomorra, mas estava na janela, estava vendo. Então não ligue pela opressão. Opressão é diferente de possessão, opressão vem de fora, algo que te esmaga. Outra coisa, pastor, o que o diabo fazia para afligir esse povo? Cansaço. Irmãos, cansaço é alguém que trabalha. E qual é o trabalho do diabo hoje? Cansar você. Cansar com a vida da igreja, cansar com o casamento, cansar com a educação de filho, cansar, porque alguém cansado não sonha. Já viu aquela frase? Dormir e dormir que nem uma pedra. E aí, você sonhou? Não sonhei. O trabalho do diabo é cansar você num certo ponto de uma estafa que você não sonha. Você precisa sonhar. Eu falo para os irmãos, meu sonho, e eu tenho orado por isso, é ter uma caminhonete, uma Dodge Ram. Porque eu vou fazer uns desaforos por aí. Vou querer passar por cima dos outros, assim, irmãos do céu. Brincadeira. Mas eu sonho. Eu sonho e tenho sonhado com uma grande igreja. Antes de ser o que somos hoje, eu sempre falei, nós vamos ser a maior igreja da cidade. Nós vamos ter a melhor estrutura, e Deus está fazendo. Então, irmãos, a aflição é para te deixar de sonhar. Quantos aqui você deixou de sonhar de casar? Deixou de sonhar de multiplicar, deixou de sonhar de ter uma vida boa, deixou de sonhar de ter umas férias. Tem irmãos lá na cidade, só para você ter ideia, irmãos, a cidade que eu moro tem 49 mil, 50 mil habitantes. Tem irmão que nunca foi, pastor Marcelo, no shopping. Eu levei uma vez um casal no Burger King, sabe o que é? Sabe o que é? Lanchonete. Chegou lá, tem um lugar que você aperta que sai o gelo. Eu deixei o irmão lá. Adivinha o que aconteceu? Ele apertou e gelo. Blá, 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 ele, pastor! Aí cheguei lá, irmãos, ele parecia na era do gelo. Nunca tinha visto. Irmãos, estou te falando coisa. Pode ser que você sonha comer num restaurante, sonhe qualquer coisa. Volte a sonhar. Pastor, outra coisa que o diabo fazia, ele oprimia, ele cansava e ele fazia o quê? Gerava medo. Irmãos, nós vivemos, não sei se aqui na região mas eu percebo no meu espírito, a maior temporada de medo.
a maior temporada com pessoas com crise de ansiedade, com medo de morrer, medo de ficar sozinho, medo de não casar. E vem da onde esse medo? É daqui. Eu não sei se você percebeu, algo acontece comigo. Se eu passar um tempo aqui vendo o celular, nada pecaminoso, eu fico abatido, de tal maneira que eu me desanimo. Porque, irmãos, nós estamos se alimentando de coisas. Então, irmãos, o diabo também vem para colocar medo. Mas a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, quero te falar, você está num tempo escuro, vai passar. Está no tempo de frutificação, também vai passar. A nossa vida é de estações cíclicas. Então, pastor, hoje não estou. Continue, persevere, avance. E por fim, a palavra bênção, ou rabá, é o cumprimento da promessa de Deus. Então, primeiro, irmãos, a palavra abençoar, ela já está em você, já está no DNA. Segundo lugar, você vai crescer e frutificar independentemente da terra, independentemente do lugar. Irmãos, quando eu cheguei na cidade, eu morei 1 ano em Ourinhos, onde é a nossa igreja, o nosso pastor Celso, e liderava a célula lá. E liderando célula na cidade que eu estou, em Santa Cruz. E você sabe, irmãos, você quando está abrindo igreja, você fica doido para você pegar um contato de alguém. Aí alguém fala assim, poxa, Ricardo, tem uma irmã ou um conhecido lá, passa o contato. Você vai lá, é Ricardo, né? É Ricardo. Aí vai lá, aí você liga, irmãos, era um parente de uma irmã, era pastor. Eu vou ligar, é pastor, é maravilha do mundo. Irmãos, foi uma das piores conversas que eu tive na minha vida. Eu falei, estou bem, eu vim de São Paulo para ver a igreja, eu vou para aí. Irmãos, ele falou, não vem para cá. Aqui não adianta, essa cidade eles acabam com todo mundo, eles abusam da sua vida, eles te destrói. Eu falei, meu Deus, estou indo para uma cidade ou para um reformatório? Aí ele falou, aqui pastor não tem valor, e outra, todos morrem. Irmãos, eu lembro diante de Deus. Olha onde eu estou falando para você. Falei, era. Eu cheguei aí, acabou. Se for para morrer, eu morro aí. Se for para viver, eu vivo aí. Chuta, no primeiro culto da inauguração do prédio, que nós começamos a igreja nas casas, quem estava sentado na primeira cadeira? Esse ex-pastor, que nem pastor mais é. Então, irmão, você precisa saber, você vai frutificar quando estiver no tempo bom e também vai frutificar quando o tempo não está bom. Por quê? Faz parte da promessa. Projeta para mim Isaías 53:11. Isaías 53:11. E ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito, o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades eles levará sobre si. Esse texto faz uma ponta, ou mostra na cruz. Por quê? Faz toda a diferença. Você só cresce e multiplica por conta dele, por meio dele e para ele. O que aconteceu aqui? Jesus falou, eu vou morrer, o justo, vou salvar todos, vou fazer a diferença, eu vou levar o peso, eu vou carregar o trabalho, eu vou fazer tudo. E o texto diz o quê? E ele levará. Já fez. Irmãos, toda multiplicação só parte do dia que você crê na obra do Calvário. E nós esquecemos. Nós lembramos da obra do Calvário na ceia, no primeiro domingo do mês, ou quando vocês fazem ceia. Lembramos também no dia do encontro com Deus. Quando aparece o videozinho, eu quero te falar, dia e noite, lembre-se da obra do Calvário. Era para mim estar lá, mas ele morreu no meu lugar. O que era dele veio para mim, o que era meu foi para ele. Aí ele falou o quê? Que ele vai fazer. E é tão lindo, irmãos, que o crescimento é dele. João diz o quê? Que nada podemos fazer sem ele. E olha o que diz João 15:8. Como que você glorifica a Deus crescendo? Nisto é glorificado meu Pai, e que deis muito fruto,
assim vos tornareis meus discípulos. Você quer glorificar a obra da cruz? Sabe o que você faz? Frutifica. Você vai conversar com o pastor Wilson ou com o pastor Celso. Aí você fala para ele, pastor, queria te honrar. Ele tem uma frase pronta. Você quer honrar? Ganhe a sua cidade. Você quer honrar? Gere frutos. Pastor, mas qual é a quantidade de frutos? Não sei. Pode ser que você vai passar a vida toda e vai ganhar uma pessoa só. E essa pessoa vai fazer total diferença. E vai mudar uma história. Ou pode ser que você é alguém que ganha muita gente. Quando eu converti, eu não tinha muita sabedoria e revelação. Eu achava que para você reinar em Deus, Deus ele estabelecia uma meta. O irmão aqui tem capacidade de ganhar 1000 pessoas. E eu tenho 10. Aí ele ganhou as 1000, vai para o reino. Eu ganhava 9, não vou para o reino. Essa era a minha mentalidade. Mas eu quero te falar, não importa a quantidade, o importante é que frutifique. Que ganhe, uma só. Deus ele requer isso. Então, irmãos, depois desses dias proféticos, tire do seu carteado, vocabulário, pensamento. Eu não consigo. Eu tenho um menino, como falei, 13 anos. E volta e meia, né? Eu estou treinando ele para fazer algumas coisas. Aí, você sabe que esses meninos hoje não sabem fazer nada. Eu fui ensinado pelo meu pai a fazer tudo. Então, lá na minha casa, onde eu morava em São Paulo, eu construí a minha casa com meu pai, eu sei pôr piso. Lá no prédio eu tenho dificuldade de deixar alguém fazer, porque eu pinto a parede, eu faço qualquer coisa. E eu falei para ele, nós vamos pôr um desafio aqui. Peguei ele lá e falei, nós vamos cortar um negócio aqui com a máquina. Ele falou, não, eu falei, vai segurar aí. Eu não consigo. Aí eu pedi para ele fazer um negócio para mim, irmãos, cortar com uma tesoura grandona, algo que eu ia usar. Aí ele, não consigo, e fica bravo. Ele tem um jeito que ele fica bravo, não quer fazer mais nada. Eu falei, é assim? Você quer ser adolescente e crescer? Bonito. Aí larguei ele. Voltei depois. O que aconteceu? Estava lá o negócio. Não estava 100% cortado, mas estava lá. Aí eu cheguei para ele e falou, não falei que você consegue? Irmãos, nós temos que tirar isso. Eu não consigo. Eu não posso. Eu não tenho. Tira fora. Outra coisa. Quantos estão junto comigo? Diga amém. Os irmãos do louvor, se você quiser subir, pode subir. Outra coisa, eu nasci assim mesmo. Irmãos, quantas as vezes nós colocamos esse eu nasci assim mesmo para jogar a desculpa em cima dos outros? Ah, pastor, eu sou assim mesmo, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, eu sou da linhagem de português e espanhol, só falta nazista para piorar. Não dá, falou comigo, é assim. Não, você não nasceu assim. Não sei quando você converteu, mas o dia que Jesus entrou na sua vida, ele mudou seu nascimento. Você era filho da cobra, filho do inferno, agora é filho de Deus. Ele te transportou do império das trevas e te colocou no reino do Filho do seu amor. Você não nasceu assim, você não é assim. Você é tal como ele é. Eu não posso, pode. Casamento é assim, os irmãos são casados é assim, tem dia que a mulher abate, tem dia que o homem abate. Quantas irmãs tiveram parto normal aqui? Para o homem é a mesma coisa de uma gripe, é impossível. Você que é homem sabe, é duro uma gripe, sim ou não? Quantos estão comigo? Abate, é a mesma coisa que um parto normal, é a mesma dor. As mulheres falam assim, minha esposa, eu não tenho direito de ficar doente. Eu falei, isso é culpa da Eva, você conversa com ela. Mas quantas vezes, irmãos, o homem, você que está aqui, que é homem, que é casado, você carrega o peso. Conversava com o pastor Marcelo, ele falou, mulher não pode carregar peso. É você que trabalha mais, é você que ora mais, é você que se desgasta mais. Eu quero te falar, mas tem dia que o homem abate. Sabe o que você, mulher, tem que fazer? Liberar vida sobre ele. Falei, eu não casei com esse que está aí, eu casei com o outro Marcelo, cheio de Deus, profético, levanta, não vai levantar, abre a janela, mete o pé, falou, vou ligar para o supervisor, na hora ele levanta. Você, quando a mulher abater, você fala, você é a imagem de Cristo, você tem a mesma unção. Sabe uma das guerras que tinha na minha vida, não é pecaminoso,
com a minha esposa é que eu sempre, quando eu prego, eu sou assim, do jeito que eu sou. Quando eu desço, eu tiro o blazer, acabou. O negócio está no blazer. E minha esposa se cobrava. Eu não falo desse jeito. Não profetizo desse jeito. Eu não tenho a mesma unção. Eu falei, a Bíblia diz que do dia que você casou comigo, nós somos uma só carne. Se eu profetizo, você profetiza, você tem unção, você tem unção. E ela é da mesma forma que eu. Mesmo jeito. Mas tem dia que você tem que motivar. Você que é pai, encoraje. Fale sobre ele. Vai cantar, vai tocar. Eu estou tentando fazer o meu tocar teclado, mas está uma luta. Não vai, mas vai dar. Se não der, vai estar envolvido na vida da igreja. Eu falei para ele hoje eles não estão aqui, hoje é o aniversário da minha filha, e ela queria divertir, por isso minha esposa não está aqui. Aí eu falei, você vai comigo, vai começar a tirar foto lá, que eu preciso que alguém tire foto. Aí ele falou, é mesmo, pai? Eu falei, na outra vez você vai estar comigo tirando foto. Meus irmãos, eu não posso, eu não nasci. Agora por último, lance fora. Eu não vou crescer, eu não vou frutificar. A Bíblia diz que Deus dá uma medida a 30, 60 e 100 por um. Tá bom demais. Irmão, se Deus me multiplicar em mais um, então você tem que declarar, eu já tenho a bênção, eu já posso multiplicar. Eu estou aqui, pastor, mas o outro que era para estar aqui, não, é você que Deus está ativando em você. Eu tenho um sentimento no meu espírito, Deus está ativando de volta novos espíritos. O Senhor me mostra que Ele está dando um espírito como Josué e Caleb. Há uma impressão no meu espírito, que eu vejo como os irmãos sendo conectados a uma energia nova, a um vigor novo. Tem irmãos aqui que o Senhor está renovando o seu coração. Tem pessoas aqui que você está com dificuldade de perdoar. Eis que coloca um sentimento novo em seu coração. Coloquei em você o meu espírito, a minha capacidade, o meu favor. Eis que farei novas coisas. Eis que darei um coração novo a você, um coração chamado e apaixonado para perdoar, para amar, para frutificar, em nome de Jesus. Quantos creem nessa hora? Eu creio que células avançarão. Tem um sentimento aqui no meu espírito muito claro. Brotos estão nascendo em terra seca. Aquela imagem, o Senhor está me dando essa imagem toda hora, do feijãozinho, uma terra seca, e você não vê espichar nada para cima, mas tem raiz nascendo para baixo. Vai aparecer, vai frutificar.